isso. Já estamos jogando o segundo jogo, segundo tempo, tá tranquilo. Vamos orar então para começar e pedir que Deus esteja conosco. Hoje o primeiro culto estava bem cheio e o segundo está bem mais tranquilo. Oremos então. Senhor, muito obrigado, que o Senhor é bom, obrigado por esse dia, obrigado pela ceia que nós já tivemos e vamos continuar. Obrigado pelo texto que fala da sua força sobre nós. E eu te peço, Senhor, use mais uma vez a vida do Felipe, da Valentina, do Daniel e de tudo que compõe o culto ao teu nome e que seja um culto genuíno e verdadeiro. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês aí, Filipão. Os irmãos podem ficar de pé. Digno do meu louvor, só tu és Senhor.
este o meu coração, do amor que faz mudar o mundo. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Turma, última música, momento também da gente ofertar não só o nosso coração, mas se eu tivesse oferta, colocar aqui do lado do vaso, ali naquela caixinha, vaso de barro, daquela caixinha sextavada, ou então tem o Pix, tem a transferência, desde que seja de coração, com generosidade e alegria, tá bom? Última música então, que é linda demais.
aqui. Sei não, eu acho que essa segunda turma aqui é mais musical que a primeira, hein? Tava bem mais cheia, né, na primeira, mas aqui, ó, parabéns, hein? Todo mundo aqui cantou bonito, hein? Uau! Foi muito bom, muito bom. Acho que a primeira vez que a gente tem o culto é mais tenso. E a segunda a gente se entrega mais, né? Bom demais. Então, todo mundo que quiser participar dos dois cultos, espera um pouquinho, daqui a pouquinho vai. Quero orar então pelos pedidos e manifestar gratidão ao nosso Deus. E hoje eu não vou abrir para pedidos porque nós vamos ter ceia, então senão fica muito longo, tá bom? Nós quer terminar bem próximo do horário. Oremos então. Senhor, obrigado. O Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem sido tão paciente, perdoador, amoroso. Tem cuidado de nós em vários aspectos, nas finanças, na saúde, na unidade da igreja, na doutrina. E a gente quer ter um coração sempre grato a tudo que o Senhor faz. Mas também temos nossos dilemas e colocamos diante do Senhor as nossas dores, as nossas lutas, luta contra o pecado, luta para sobreviver a dificuldades dos nossos relacionamentos. Colocamos tudo isso diante do Senhor. E que o Senhor nos ajude a perseverarmos, a estarmos contentes, mesmo em meio às nossas lutas. Obrigado por tudo. Usa a vida do Daniel novamente. Esse é o meu pedido e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Mano, o Felipe foi, mas tem uma turma conversando aí, hein? Então quer ir embora, não quer ir embora. Estão no Pebolim, estão ouvindo aí. Quase dá para ficar sem microfone, né? Mas vamos manter o microfone. E aí? Como estamos? Tudo bem aí? Tudo beleza? Bem familiar aqui, né, mano? Segundo culto, né? Gostoso demais. Muito bom. Vamos estar aqui de novo, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu estou lembrando, estava sentado ali e lembrei, acho que o primeiro livro, um dos primeiros livros que caiu na minha mão, quando eu estava me interessando por Cristo, perto dos meus 16 anos, um livrinho azul, e escrito assim, Força para Viver. E tem um pouco a ver do que a gente vai conversar hoje. Esse livro tratava do testemunho de atletas, e o meu pai, muito sábio, percebendo que Deus estava trabalhando em mim para eu poder chegar mais perto do Evangelho, providenciou um livro que falava sobre depoimentos de atletas, né? Eu, na época, jogava minha bolinha, e foi muito bom aquele livro, e falava sobre força para viver. Onde é que, de fato, a gente tem buscado a força para a gente poder viver contente em toda e qualquer situação? E é sobre isso que o texto vai falar conosco hoje, tá bom? Alguém lembra do que falamos domingo passado? Não estou perguntando, não precisa responder não, tá bom? Quando tem menos gente, dá para a gente interagir um pouquinho mais. Mas falamos sobre os abençoadores, lembram? Abençoadores eram a igreja de Filipos, e eles tinham um privilégio, eles tinham assim uma reputação de serem conhecidos por uma igreja que era generosa, que era participativa na vida de Paulo. Isso é um baita privilégio, né? Nós como igreja e nós como pessoas temos o privilégio de participar daqueles que estão mais engajados, né, no ministério. E Paulo, ele diz, olha, eu estou profundamente alegre. Posso ver Paulo com um sorriso de rosto a rosto dizendo, muito obrigado, vocês foram usados por Deus como instrumentos dele para trazer alegria ao meu coração por meio da
contribuição de vocês. Vocês lembram? As características de como foi essa contribuição? Então, uma contribuição muito generosa, abundantemente generosa, uma contribuição cheia de graça. Bonito isso. Uma contribuição sincera, foi dada de coração, uma retribuição de coração e uma contribuição sacrificial, e às vezes para socorrer pessoas. Nós, para sermos abençoadores, não podemos medir sacrifícios. Só estou fazendo uma lembrança rapidinha para a gente iniciar o texto de hoje, em que Paulo vai trazer para nós lições aprendidas ao longo da sua trajetória de vida. E ele vai dizer no meio dessas lições que ele aprendeu um segredinho, um segredo muito especial, algo sobrenatural e extraordinário, que ele vai revelar no final do texto, e a gente vai estudar junto aqui. Então vamos lá, abra aí em Filipenses capítulo 4, verso 10, e eu vou só retomar a partir do verso 10, tá bom? Filipenses 4, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebam ali no início, o versículo 11 e 12. É como se Paulo estivesse pintando um retrato, fazendo uma tela, um retrato do que é a vida dele e do que é a nossa própria vida. Um belo retrato da nossa vida, onde ele fala: Filipenses, queridos amigos e irmãos, a vida tem seus momentos difíceis, a vida tem seus momentos de escassez, a vida tem seus momentos em que eu sentava e tudo que eu queria era comer um peixinho e não tinha. Passei fome, passei necessidade, privação, angústia, luta, dor, solidão. Mas ele fala, sabe que também Deus tem seus momentos de trazer para nós refrigério? É ou não é? Uma certeza podemos ter, quando passamos dias consecutivamente difíceis, a gente acha que não vai acabar nunca, né? Que é interminável. Mas esse texto nos garante, e não só esse texto, a própria palavra de Deus nos garante que tem fim. Há uma alternância de momentos de vida. Momentos difíceis, momentos mais tranquilos. É assim. Interessante, a gente olha para Paulo, né? Mas Paulo está dizendo, tive meu momento do peixinho com alcaparra e azeite à beira da praia. Ele teve. Me lembro quando fui fazer um rafting, e aquela modalidade de esporte radical, e eu não sou alguém que faz esportes radicais, tá bom? Acho que isso foi o máximo que eu cheguei, foi fazer rafting, o máximo, mais que isso eu não embarco, sou medroso para esporte radical. E então, estava com a minha mulher e os filhos, né? Então acho que eu tive que criar coragem, e foi muito legal, com grandes amigos, irmãos em Cristo, uma moçada, faz alguns anos, e ali saímos do rio Juquiá, naquela margem tranquila, suave, não tinha uma folhinha que balançava ao lado do canal ali. E aí passou alguns minutos e a gente, né, moçada é tudo meio ansiosa, mas cadê a emoção desse rafting? Né? Pagamos, cadê as quedas, né? E o instrutor diz, calma,
Tá ouvindo aquele barulhinho ali? Aí a galerinha, todo mundo, aquele barulho de queda d'água chegando. Melhorou, eu dei uma forçada, mas precisei fazer mais. Aqui o primeiro foi a torneirinha pingando, cara. O segundo foi uma cachoeirinha mais ou menos. Dá para ser melhor ainda, dá. E aí, gente, o instrutor, muito gente fina, ele nos ensinou muitas coisas antes de tanta informação. Você quer ir logo pro bote e cair na água, né? Mas ele, muito inteligente, acostumado com a ansiedade do pessoal que curte aventura, disse: olha, quando eu gritar chão, todo mundo põe a cara no chão do bote, tá bom? Se alguém não me obedecer, corre risco de se machucar, né? Então as quedas chegavam, e quando chegava todo mundo ia para o chão e se molhava inteiro, né? Entrava água inteira no bote, enfim. Mas uma baita experiência, muito interessante. E eu olhando para esse texto, como Paulo está pintando esse retrato da nossa própria vida, né? A nossa vida é como um rafting. Ele tem períodos que são tranquilos, é ou não é? Semanas que vão bem, a gente até estranha, né? E alguma coisa de errado eu fiz. A gente é muito bobo, né? Nossa natureza é muito pecaminosa. Antes de bobo é pecaminosa. Mas, queridos, Deus tem seus tempos difíceis e Deus tem seus tempos de refrigério. Como disse o Pedro, meu amigo, essa semana, eu tenho um tempo mais curto de estudo, né? Por viagem e tal. E ele disse: Deus é o Deus das semanas mais tranquilas e o Deus das semanas mais corridas, né? E muito interessante isso. Mas esse é o retrato da nossa vida. Bem fiel. Mas eu queria só chamar a atenção para vocês de algo muito que eu gosto demais desse termo. Paulo diz: eu aprendi. Vamos reler aqui o texto para a gente ficar aqui mais pertinho do texto. Versículo 12. Olha só o que Paulo diz. Gente, vocês têm que ler isso. Isso é impressionante o que Paulo está trazendo aqui. Olha só. 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que chama a atenção de vocês aqui nessa sentença? Algumas coisas. Mas essa sentença começa dizendo o seguinte: Paulo diz assim: eu aprendi. Você põe lá, Manu, por favor, o primeiro tópico lá. Obrigado. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, até meio banal, né? É um clichê talvez, mas é para a gente não esquecer. A vida é como uma escola. A gente tem bons alunos e a gente tem maus alunos. Os bons alunos são aqueles que procuram aprender. Bons aprendizes com a escola da vida, que oferece momentos tranquilos e oferece momentos de queda, altas emoções, intenso. Você tem que botar a cara no chão e esperar um pouco passar. Mas Paulo tinha um traço de caráter, uma disciplina, talvez melhor dizendo, muito forte, muito marcante na vida dele, e eu desejo isso muito para vocês e para mim, que sou falho nessa área. Talvez a disciplina, o desejo, a disposição de aprender com as experiências da nossa vida. Paulo não dava pingo sem nó. Pingo sem nó? É isso que fala? Pingo sem nó? Ponto. É ponto. Pingo sem nó, cara. Não, eu tirei esse pingo sem nó. Não está gravando essa, né? Não é só a primeira? Não. Pingo sem nó, mas tem alguma coisa de pingo. Eu estou roxo, tenho vermelho, estou sentindo que está quente minha cara. Ponto sem nó. Gente, Paulo não dava ponto sem nó. Em que sentido? De onde veio isso daí? Eu não sei. Gente, Paulo não fugia das experiências difíceis, ele as enfrentava. Paulo, ele de fato era um aprendiz. Tudo que acontecia, sabe aquele hábito que vai passando os dias
e a gente não repensa. Pergunta simples, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo da maneira que eu ajo? O que é que eu posso aprender a respeito de Deus nessa situação? Boa ou ruim? Cá entre nós aqui, não é bem verdade? Que se a gente passa aquela semana boa, a gente tende talvez a olhar para aquela a semana boa e atribuir mérito nosso, né? Essa semana eu fui bem, fiz tudo certinho, está tudo bem. E quando as semanas vão mal, a gente reclama, murmura. E às vezes fica bravo com Deus. É ou não é? Mas Paulo diz: eu tenho uma disposição de aprender com as experiências da vida. E disse no primeiro culto, vou repetir para vocês aqui agora, que a minha impressão é que a gente vive muito e aprende pouco. Os dias vão passando e a gente não avalia nem sequer para onde a gente está indo, de fato aonde a gente quer chegar. Me lembro de uma das inquietações que eu tive no passado com questões pessoais, meio ministeriais também, alguns anos atrás, e a gente estava com um casal em casa muito querido, a gente não tem mais contato com esse casal, infelizmente, motivo de viagem, enfim. E eles conheciam muito da gente, um pouco das minhas angústias, e aí a esposa dele assim disse para mim: Daniel, o que é que te inquieta tanto? Falei: puxa, acho que eu preciso de uma semana para pensar nisso. A gente tem inquietações, não temos? E a gente tem que aprender até mesmo com as inquietações. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu fui professor em São Paulo há alguns anos, e eu posso dizer para vocês que uma coisa que o professor mais ama é ver aluno a fim de aprender. Acabava a aula de educação física, eu lembro que dos 45 alunos que eu tinha, uma galera, eu tinha sempre o Eduardo e o Igor, do terceiro ano B, não esqueço. Eu dava aula de educação física, vocês podem imaginar o que tinha de bola espalhada pela quadra depois de uma aula. Vocês não têm ideia que era... Gente, não dá para falar para vocês, o Colégio de Porto Seguro, tudo muito grande. Mas o Igor e o Eduardo, eles eram os alunos que iam recolher as bolas para mim. E eu ficava com aquela tela, né? Abria, e eles iam jogar. Ô, prof, iam... Alunos aprendendo a servir, sem conhecer a Cristo, gente. Eu fiz a questão de chamar os pais para uma reunião para dizer parabéns. Os 2 filhos são alunos exemplares, maravilhosos. Deus nos quer como Eduardo e Igor. E Paulo diz: eu tinha uma disposição muito grande para aprender, e a gente precisa de fato desenvolver isso. E não ache que simplesmente passar por privações pode tornar você uma pessoa melhor. Conheço gente, e sei que você conhece também, que passou talvez por câncer, por acidente de carro. Eu conheço um mesmo, acidente de carro terrível, o caminhão passou por cima do carro dele. Ele saindo de uma obra lá em Roraima, o caminhão passou por cima. Esse rapaz estava desacordado no hospital e ouvia os médicos no hospitalzinho, final do mundo em Roraima, dizendo: e esse já morreu. Ele ouvia, acabou, morreu, já era. Está vivo. Mas o coração continua duro e orgulhoso. A gente tem essa esperança, né? A gente olha assim para aqueles que a gente ama e diz: não, esse precisa passar por uma experiência difícil na vida, que ele vai se tornar uma pessoa melhor. Não vai, isso não garante. A gente vai ver aqui de onde que sai poder para mudar a nossa vida.
Claro que as experiências podem nos tornar pessoas mais maduras. Depende em quem a gente confia nelas e depende da nossa disposição de aprender com tudo isso. Mas Paulo, ele relata algo muito interessante aqui, muito bonito. Ele diz, sabe que nas minhas andanças, na minha trajetória de vida, em que eu tive fartura, poucas vezes. Tive abundância, tive meu pãozinho com azeite. E sabe que nas minhas andanças e na minha vida difícil que eu tive, passando fome, medo, angústia, saudade de não poder visitar igrejas que eu amava. Gente, saudade é um sentimento que dói às vezes. Dói, chega a doer até o peito às vezes, dói. Quem sente saudade sabe o que é. Perseguição, desespero nunca, na verdade. Paulo diz, eu aprendi um segredo. Na minha disposição de aprender com as experiências da vida, eu aprendi a viver contente, satisfeito em todas as minhas circunstâncias que eu vivi. Tendo muito, tendo pouco. Sendo bem alimentado, passando fome. Sendo admirado e honrado por alguns, ou sendo humilhado e desprezado por outros. Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Agora, gente, vamos ser bem sinceros conosco mesmo, com a gente. Isso é algo comum? Pera aí, Daniel. Sentir contente quando a semana vai bem, quando eu tenho estabilidade no trabalho, financeira, quando está tudo jóia, quando tudo acontece conforme a minha agenda, ficar contente quando tudo vai bem é fácil. Talvez o difícil não é ficar arrogante, mas contente com tudo isso é mais fácil. Mas contente quando tudo vai mal, quando há privação, medo, luto, dor, fome. Como assim? Queridos, Paulo está falando de uma fonte de poder extraordinária. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Ele escreveu para mim e para você. O acesso a essa fonte está disponível a mim e a você. Tem um grande amigo, querido, missionário, pastor lá na África, em Moçambique, que tem sido para mim um exemplo de alguém que experimenta esse poder. Porque a gente duvida às vezes, não duvida? Fala, não, peraí, isso aqui acho que não é possível. Não é possível. Mas tem gente que consegue viver esse poder. Tem gente. Aparentemente parece que tem pouca gente que desfruta desse tipo de vida extraordinária. Mas o Guni, lá na África, meu querido amigo com sua esposa e filhos, sim. Já sofreu malária inúmeras vezes. E cada vez que vem, ela vem mais forte. Frio, febre alta, corpo destruído de cansado, medo de morrer, porque o acesso a médico é cidades distantes, não sabe se vai chegar na cidade. Família que ama ali, passando, vendo o pai ali na cama. Inúmeros furacões. Não é bem furacão, é aquele mais leve, eu esqueci o nome agora. Também não é twister, esqueci o nome. Ventanias fortíssimas, destelhando a casa deles com certa frequência, derrubando o muro da casa dele, feito de barro. E o meu querido amigo, dizendo, Dan, ore pelas almas em que eu vou pregar essa semana. Falei, o que, mano? Ore por elas. Eu estou feliz. Porque mesmo sem teto, mesmo
depois de saindo dessa malária e não sabendo quando vinha outra. Mesmo por algumas semanas e meses, tendo que morar num cômodo pequenininho que a gente ajustou na nossa casa, porque estamos fazendo o telhado de novo, com todo mundo. Eu, minha esposa e as 5 filhos. Ore pelas almas, ore pelos jovens que me esperam a 1h30 daqui, que eu vou discipular. Gente, isso é demais. Isso é para mim e para você. Não é para pessoas extraordinárias, é para pessoas comuns. Porque quem faz o extraordinário é Deus. Deus faz o extraordinário no meio da nossa vida ordinária. Vamos ler o versículo 13. Paulo vai trazer para nós aqui. Posso ler o versículo 12 de novo? Eu prefiro, tá bom? Aí a gente vai para o 13 na sequência. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Gente, estamos falando de algo que é extraordinário, um contentamento que não depende de circunstâncias. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Embora esse segredo revelado aqui no versículo 13, de que a força, o poder vem de Deus e não de nós, ele está disponível aqui para cada um de nós aqui, dos mais novos aos mais velhos. O que eu acho que a gente não experimenta isso, desculpa, estou falando por mim, queridos, estou falando por mim, não posso falar por vocês, mas eu acho que eu não experimento isso ainda nessa plenitude, esse contentamento que não depende de circunstâncias, porque é uma questão de buscar na fonte errada. Sabe quando você está com muita sede? Você está num lugar que não tem água perto? Você precisa de água. Às vezes a gente vai buscar nas fontes erradas, achando que virá delas esse contentamento extraordinário. Então, eu quero propor aqui, são 2 imagens, fazendo uma ilustração dessas possíveis fontes que a gente tem buscado poder. Fonte seca. Havia ali um conceito, e Paulo sabia muito bem, por isso que ele faz questão de ressaltar isso, um conceito de que uma pessoa era muito notável no meio da sociedade, era uma pessoa admirada, era uma pessoa colocada no hall da fama de Filipos. Talvez tivesse ali como a pessoa do mês, não é funcionário do mês, é pessoa do mês, estampada nas principais portas da cidade. E ali, essa pessoa virtuosa era aquela que não se abalava diante das situações difíceis da vida. Sabe por quê? Porque ela dizia assim, a força está em mim. É a fonte do eu mesmo, ou a fonte da autossuficiência. Paulo está dizendo, essa fonte é seca, ela é enganosa. Você vai chegar correndo achando que você vai abrir a torneira e vai sair mais água, mas vai sair só um pouquinho. Ela é seca, ela não produz esse contentamento extraordinário, porque ele não vem de nós, não vem de dentro de nós. Hoje seria o que talvez o coaching diz: você pode, é só você querer, você pode, é só querer. Será que tudo que eu quero eu posso? A gente que vive sabe muito bem que isso não funciona.
Essa fonte é seca, é a fonte da autossuficiência, e Paulo jamais usou dessa fonte. Embora ele podia, tinha currículo, tinha experiência para dizer, olha, eu sou resiliente, aprendi a ser forte com as minhas lutas. Paulo não disse isso. Ele vai revelar uma outra fonte de poder. Pode pôr a outra fonte aí, mano, por favor. Aqui é uma fonte que eu quero chamar de uma fonte contaminada, que talvez é a fonte da realização. A gente adora realizar as coisas e receber mérito e honra por aquilo que a gente fez. A gente adora alguém dar um tapinha nas nossas costas e fazer um elogio admirável. E aí a gente vai para casa e percebe que essa alegria é efêmera, ela não se sustenta, ela não aguenta na hora que chegar a semana difícil. Realizações não são capazes de produzir um contentamento extraordinário. E a próxima fonte eu não tenho foto, porque eu quero que vocês pensem. Eu chamo de uma fonte amarga. Quem já bebeu água amarga? Eu já bebi remédio amargo. Chá de boldo. Põe um pouquinho chá e vai virar água amarga quase. E a água fica amarga. Chá de boldo. Fontes amargas. E talvez fontes amargas possam ser a fonte de depender de pessoas para encontrar contentamento. Paulo diz aqui, muito obrigado, eu estou feliz. Eu me alegro em Deus por aquilo que vocês fizeram. Mas a minha fonte de contentamento não está na generosidade de vocês. Não está nem na parceria de vocês, embora eu seja grato. Quem de nós nunca deu uma pisada na bola com algum amigo ou uma amiga querida? Eu já. Quem de nós já talvez confiou tanto numa amizade, depositou todo o contentamento nisso? Isso é típico de jovens mais novos. Não se sustenta. Claro que é bom e que Deus provê amizades, isso é bênção, mas não dependa delas para viver contente em toda e qualquer situação. Combinado? É uma tentação, não é? A gente beber dessas fontes. É uma tentação. Para mim é uma grande luta. Mas olha só que legal. Vocês vão tomar um susto agora. Embora a gente tenha acesso a essas fontes aqui, e geralmente esse acesso é mais fácil, né? Tá ali, ó. Eu quero propor uma outra fonte de acesso, que é a fonte que Paulo diz que eu quero chamar, que é a fonte do poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, tá bom? Então vocês vão ouvir um videozinho curtinho, de 1 minutinho. Só ouvir e prestar atenção aí. Interessante que quem já viu de perto uma catarata como essa do Iguaçu, ou seja outra, ou às vezes uma queda muito grande de água, tem duas sensações muito antagônicas. É uma sensação de que você está diante de algo que poderoso. Não a água em si, mas o poder de Deus, majestoso.
e ao mesmo tempo você parece que fica alegre. Não acontece isso com você? Fica meio aquela alegria, mas ao mesmo tempo você fala, meu, que coisa majestosa é isso. Que coisa poderosa. É dessa fonte que a gente pode experimentar contentamento extraordinário. Não é das outras que a gente ama beber. É dessa fonte que a gente tem acesso. A fonte, pode colocar o próximo, a fonte do poder de Deus é uma fonte que ela tem acesso por um canal, vamos dizer assim. A gente precisa apertar um botão. Ou a gente precisa abrir, não sei, pensa aí o jeito que você quiser. Como é que você pode ter acesso a essa fonte? Ao olhar para essa cachoeira, eu acho que eu pensaria que o acesso à fonte é se colocando aonde? Embaixo dela. Não embaixo da catarata, tão forte assim, pegar uma mais fraquinha do ladinho ali, né? Vocês entenderam? Ficar assim embaixo daquela... Quem já ficou? Levanta a mão, embaixo de uma cachoeira assim. Gente, aquela sensação gostosa. Se tivesse verão e se não tivesse pandemia, a gente ia ter que marcar uma... socorro, fazer rápido e pôr na cachoeira. Gente, combinado. O acesso a essa fonte de Filipenses 4,13, ela vem mediante uma escolha. A nossa escolha da gente se dispor, de nos submetermos a Deus. Mas Daniel, isso está muito etéreo, está muito... Como é que a gente se dispõe a nos submetermos a esse Deus poderoso que está pronto para dizer, está aqui filho, está aqui filha, a fonte de contentamento está aqui. A gente gosta de buscar nas torneiras que pingam um pouco, nas águas contaminadas ou amargas, e Deus está dizendo todos os dias para nós, as cataratas estão aqui, jorrando para você. Para de querer beber nas outras fontes. Você vai encontrar um contentamento muito pequeno. Eu quero propor um contentamento extraordinário, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Queridos, se colocar embaixo dessa fonte, se dispor a submeter a Deus, tem tudo a ver com relacionamento, amizade com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele pode ter algumas marcas, e a vida está passando, e os dias estão correndo. E a minha pergunta para você e para mim é: que tipo de relacionamento, de fato, nós temos com esse Deus pronto a liberar a fonte para a gente? Gente, Paulo está falando de algo extraordinário. Não vem por meio de relacionamentos com Deus superficial. Você vai estar muito longe dessa fonte se o teu relacionamento com Deus for um relacionamento superficial. Não vai chegar nem perto. Não vai bater nem gotinha de longe. Um relacionamento superficial é um relacionamento religioso. Infelizmente, parece que a nossa mente, ela está treinada nessa direção. Deus vai me amar mais, Deus vai me aceitar mais, se eu fizer um monte de coisa para Ele. Bom, essa semana não menti. Essa semana fui no culto. Olha eu ticando aqui, ó. Olha eu. Essa semana não pensei besteira. Essa semana obedeci meus pais todos os dias. Fiz tudo certinho essa semana. Ufa! Deus está me amando mais hoje. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Deus não faz assim com a gente. Claro que Deus se entristece ao ver a gente pecando, mas o amor dele não é medido pelos nossos atos. O amor dele é medido por aquilo que ele fez na cruz por nós. Não viva e não busque em um relacionamento com Deus religioso, porque não vai bater nem gotinha perto de você. Você vai estar muito longe dessa catarata. A gente pode, e muitas vezes a gente gosta de um relacionamento de emergência com Deus. Sabe como é emergência? Eu oro, mas eu grito, eu clamo a Deus quando eu preciso mais dele. A caixa preta da TAM, o acidente da TAM, em 1900 e alguma coisa, que eu não lembro quanto foi, aquele acidente horrível. A caixa preta revelou as últimas palavras do piloto quando ele estava indo na direção do muro lá em Congonhas. Sabe quais foram? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tomara ele seja crente, era crente, tomara ele se converteu nesses últimos segundos de vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus quer que a gente acorde todos os dias de manhã e diga: ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não é só quando a gente precisa dele. Queridos, Deus espera de nós um relacionamento intencional e profundo, diário. Um relacionamento de total entrega e submissão a Ele. A gente não precisa ter medo dessa fonte. Ela está disponível. Mas há uma condição. A condição é de se submeter e confiar num Deus pronto a liberar todo o poder para a gente experimentar contentamento extraordinário. Eu quero esse contentamento. Eu não experimento. As gotinhas estão batendo longe. Eu quero chegar mais perto dessa catarata. Acho que a gente pode terminar. O casal já foi, eu ia pedir para eles. Esqueci. A gente pode terminar. Fazer um apelo a todos nós aqui. Eu vou sentar e fazer a mesma coisa, que eu preciso demais disso. Fazer um apelo para vocês. Um tempo de oração curto, 1 minutinho. Fala, Senhor, eu estou cansado de ficar buscando contentamento em fontes que eu não vou encontrar. Deus, de fato, como disse a última música que cantamos, eu quero me render ao Senhor e dizer: Jesus, eis-me aqui. Olha, eu confesso que eu queria ser como o Guni, o meu amigão querido, que mesmo com malária, sem teto na casa, dizer: Dan, estou contente, cara. E ele diz: isso é algo extraordinário. A gente pode orar até um tempo, 1 minutinho, para dizer: Senhor, eis-me aqui, tá bom? Deus amado, o Senhor conhece as fontes que a gente tem buscado contentamento, Pai. Mas Deus nos incomoda e nos redireciona a ir na direção da Tua fonte.
Deus desperta em nós, renova em nós um tipo de relacionamento com o Senhor que talvez ainda não temos experimentado, Pai. Um relacionamento de total submissão e confiança no Senhor. Não um relacionamento religioso, não um relacionamento de urgências, mas um relacionamento intencional e diário com o Senhor, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Turma, nós teremos a ceia agora, fazer como eu fiz no primeiro culto, bem rápida, resumida até, por causa do horário. O Daniel já vai distribuir, conforme ele for distribuir para você, você já pode, se quiser usar uma mesa, tá bom? Nivaldo e Lígia tem uma mesa atrás de vocês aí, é mais confortável. E aí vocês já podem servir os copinhos. A vantagem de estar perto do almoço, que está todo mundo com fome, dá para ter um bom naco nessa bisnaguinha, né? Se sobrar, alguém quiser mais, pode levar. Ela está sem recheio, tá? Que é ceia. O texto que a gente tem usado aqui para conversar sobre a ceia, texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 em diante. Eu não vou ler, só vou ler os versículos conforme as orientações forem sendo passadas para os irmãos aqui. É um texto que diz assim, olha, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. A ceia é uma cerimônia então memorial, nós estamos lembrando o que Jesus fez, a morte dele na cruz. E quem participa da ceia? Aqui na nossa igreja a gente entende que esse em favor de vocês indica que a ceia é para todo crente. E nesse sentido, ela é uma cerimônia que não necessariamente depende até de você ser batizado ou não. Embora na época do Novo Testamento a pessoa se convertia, já era batizada. Hoje nas igrejas eventualmente há uma distância entre a conversão, o batismo. Então, se você está nesse momento de vida em que você é crente, mas ainda não se batizou, vai se batizar mais para frente, a Bíblia não vincula ceia e batismo, então você pode participar da ceia, porque diz o texto, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Esse vocês indica que basta ser crente para participar da ceia. E a ceia é uma cerimônia que lembra de dois tempos, lembra da morte de Jesus lá atrás. E versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia aponta para a morte de Jesus e para a volta de Jesus quando Ele vai voltar. Então a gente está aqui proclamando que Jesus vai voltar. Nós já tivemos nosso tempo de silêncio, uma espécie de autoexame, e eu vou orar então, se você ainda quer entregar de alguma forma o seu coração ao Senhor. Na participação da ceia tem algo a confessar, então agora é o tempo de fazer isso também. A Bíblia ordena para a gente se examinar na ceia. Então eu vou orar e depois nós vamos participar do pão e depois do suco de uva juntos, tá bom? Oremos então. Senhor, nós confessamos diante do Senhor nossa inadequação, não só para a ceia, como para o céu, para a igreja, para a vida cristã. Somos inadequados. Mas Jesus Cristo é adequado e Ele toma o nosso lugar não só na punição do pecado, mas também na plena obediência ao nosso Deus. E nós confiamos nessa substituição que é tão representativa aqui na ceia, com um pedaço de pão, significando o corpo de Jesus que foi morto, e um pouco de suco de uva, significando o sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz. Senhor, nesse simbolismo tão importante para o cristianismo todo, que ele seja importante para mim e para cada crente aqui hoje, e a gente lembre quem nós somos e como nós precisamos
do nosso Salvador e também temos a convicção de que Ele vai voltar. Me perdoa os pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos aqui e nos dá um novo compromisso de santidade, de contemplação e de estar bebendo da fonte que é o Senhor mesmo no nosso relacionamento e a Bíblia como expressão da Tua Palavra. Obrigado por esse tempo juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só preparar o meu suquinho de uva que eu não abri ainda, nessa segunda leva. Então aí já sirva aí sua família e depois pode levar, hein? Nós vamos começar com o pão, tá bom? Mas eu deixei o suco preparado aqui, peraí. Pega então um pedaço do pão. 1 Coríntios 11, relatando o que aconteceu com Jesus na última ceia, ele disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Participemos juntos do pão, então. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Participemos juntos. Senhor, obrigado mais uma vez, porque o Senhor sempre está disposto a perdoar e nos dá esse tempo de renovação simbolizado pela ceia. Obrigado pela tua morte, salvação e pela segunda vinda que em breve acontecerá. Em nome de Jesus. Amém. Mano, você distribui os boletins que eu esqueci? Só alguns avisos rápidos e já está encerrado o culto após os avisos. Então, turma, sexta-feira, reunião presencial de oração. Tá bom? Posso tomar um golinho aqui? Pode? O pãozinho ele gruda no céu da boca, né? Já acabou a ceia, os caras já tá todo mundo aqui bebendo na garrafinha. Oh, eu quero mais um, depois eu vou. Turma, sexta-feira, 7h30. Primeira reunião de oração em mais de um ano. Vamos fazer presencial? Vamos? Que lugar? Se tiver bastante gente, vocês vão me dar o nome ao longo da semana. Se tiver muita gente, uma noite agradável, a gente faz lá fora. Se não, a gente faz aqui dentro. Tem aqui, tem salão ali, faz dentro da piscina, enfim. Deus abençoe com o lugar, mas das 7h30 às 8h30 na sexta, nós vamos fazer uma coisa aqui. Nós vamos orar, tá bom? Então, reunião de oração, a gente tinha sempre todo mês e ficamos mais de um ano aí sem tê-la presencialmente, tá bom? Sábado, às 8h, reunião dos homens. O critério para descobrir se é homem é o bigodinho. Se passou daquela fase que tem aquele bigodinho de adolê, já está na reunião dos homens. Nós vamos conversar sobre 2 aspectos importantes. Um é a dedicação ao Senhor e o outro a dedicação à família. Esses 2 aspectos nós vamos conversar com os homens no sábado, às 8h. A reunião vai demorar 1 hora e pouquinho. Deve ter alguma coisinha, pelo menos para beber, um café, alguma coisa, talvez até, quem sabe, alguma coisa, um pão de queijo, né? Um churrasco, um bacon. Ovos? Não, calma aí. Esse iogurte, mamão, não. Alguma coisinha talvez tenha, mas eu aviso vocês ao longo da semana. Lembrando que tem 5, quem tem criança vem no primeiro culto, porque vai ter salinha, no segundo não vai ter. Tivemos vários irmãos que vêm costumeiramente no segundo que não puderam vir hoje, por isso está um pouco mais vazio, mas está ótimo. Então, foi bênção, foi muito bom. E dia 27 de junho, reserve a data, nós vamos ter assembleia e vamos discutir questão de horário, o que nós vamos fazer para o segundo semestre, se o mundo não acabar, tá bom? Ótimo domingo, Deus abençoe vocês, uma alegria estar com todos vocês.